Queridas, um prazer estar aqui com vocês, um privilégio. A Lu e o Father não são meus amigos, eu considero mother e father, né? Que é o Wagner e a Lu. Eu sou irmã dos filhos, né? Então eu sou a mulherinha da casa, de consideração. Então, um presente estar aqui com vocês esses dias e ver o que o Espírito Santo já está fazendo durante esses dias, e eu quero parabenizar vocês, porque vocês têm realizado um projeto tremendo na cidade de Maringá. Maringá está bonita, Maringá está linda, está bem cuidada, e eu sei que isso tudo é fruto da oração e do empenho de vocês. Então, quero parabenizar, né, não só a Open, mas a cada um de vocês que tem dedicado a esse ministério aqui na cidade de Maringá. Meus parabéns. Eu sei que não é fácil a jornada de vocês, porque eu, como pastora de igreja local e como também membro de conselho, eu sei um pouco do que vocês vivem e enfrentam. Que o Senhor abençoe vocês. Quando o Senhor começou a me dar um novo ministério, que Ele me tirou do ministério local, da igreja que eu pastoreava, eu pastorei em Caldas 15 anos na igreja local, me levou para uma base missionária, e ali Ele começou a me dar um novo ministério, algo novo. Eu fiquei meio perdida no início, porque para mim eu era pastora de igreja local. Eu sou de Caldas, Caldas é linda, meus filhos, minha família, todo mundo que eu amava ali. Mas Ele me levou para um novo ministério. Quando eu cheguei ali, Ele abriu os céus e me deu um dom. E nesse dom eu encontrei algumas pedras e algumas dificuldades no caminho, mas o Senhor foi me levando a perseverar, e eu fui aprendendo o caminho dessas pedras. Então, há mais de 10 anos eu trabalho na área literária, não só como escritora. Então, eu vou dividir essa parte agora em duas etapas. A etapa mais didática, mais instrutiva, sobre a produção literária, e depois uma parte mais espiritual, que eu vou explicar algo para vocês que o Senhor gerou no meu coração e bateu com a votação de vocês. Eu dei uma olhada na votação e tem tudo a ver com o que o Senhor gerou no coração de vocês. Mais de 10 anos eu estou na área literária, não só, como eu disse, escrevendo. Eu estou na área literária produzindo. Então, a minha visão do que eu vou passar para vocês agora não é só a escritora, mas a produtora editorial. Agora eu vou dar a parte técnica para vocês da produção de um livro. E algumas dúvidas que há mais de 10 anos, porque eu tenho 15 livros meus que eu lancei, mas eu não sei te dizer quantos livros de pastores, líderes e apóstolos que eu já trabalhei mesmo. Eu não sei te dizer, porque eu trabalho muito. Nós lançamos em média de 4 livros, às vezes, por mês. Em 1 ano e 10 anos você multiplica isso, que você tem uma noção, então, de quantos livros de outros pastores e líderes eu já trabalhei. Então, nós não trabalhamos só o apóstolo de várias igrejas ou o bispo de várias igrejas. Para você ter uma noção, agora, nesse tempo, eu estou trabalhando livros de 2 bispos de igreja. Mas nós trabalhamos também, que é o que eu mais gosto, a irmãzinha, que está lá no fundo da igreja, que no dia do congresso está lá na cozinha, mas que tem um testemunho fantástico. Nós lançamos livros de pessoas que não são nem alfabetizadas direito. Mas nós lançamos livros do grande teólogo e conhecedor, amém? Por quê? Porque livro para mim, livro é um filho. Guarda isso para você. Livro é um filho. Qual que é a diferença do filho gestacional? A gente brinca assim, está nascendo meu neném. E é interessante que o homem também diz isso. Ele fala, meu bebê vai nascer. E a gente fala, e aí, seu bebê, você gostou, ficou bonito o seu bebê? Né? Então, a gente brinca isso, e é uma realidade, porque é uma gestação mesmo. O filho é aquele que você gera por escolha,
espera por ele, gera ele durante 9 meses e você vai ensinar várias coisas para ele, que muitas ele vai repassar para a sua geração, outras ele vai colocar a sua forma de ver e outras talvez ele nem vai se importar. O filho livro é aquele que você vai gerar às vezes por 30, 40 anos, que é a sua história de vida. E você daqui a uns 80 anos, você já morreu. Só que o livro, ele vai relatar e ensinar exatamente aquilo que você entendia, pensava e acreditava. E daqui a 100 anos, o seu livro ainda é seu legado e está ensinando vidas ainda. Daqui a 200 anos, o seu livro, filho, ainda está ensinando da mesma maneira que você. Um filho livro vai onde você nem sonha ir. Eu vou dar um exemplo de um filho meu agora, de um livro, filho meu, que está sendo lançado lá na Índia, em Hindi. Que é esse aqui. Eu não vou estar lá. Eu não falo hindi. Eu nem sonhei um sonho desse. Foram os missionários que sonharam esse material ali. Porque é um país que vende criança. Ele é um livro de prevenção contra tráfico humano. Ilustrado, colorido. Então um filho às vezes não ensina o que você ensina. O legado que você deixa é o livro. Se você quer que continue aquilo que o Senhor está te confiando, quando você morrer, você precisa escrever livros. Porque o que eu falo que a revelação que Deus dá não é para deixar dentro de uma gaveta. A revelação que Deus dá é para produzir frutos e frutos e frutos em abundância. Amém? Vou comentar com vocês um pouco na visão editorial da produtora de livros, algumas coisas que as pessoas sempre têm dúvida, os erros e alguns acertos dos irmãos e que trazem material para a gente. Eu cometi um grande erro, também eu cometi esse erro, que é querer que as pessoas sonhem o meu sonho, que elas acreditem no seu projeto. Então é sair compartilhando aquilo que Deus está revelando ao seu coração, que vai para o livro, a pessoas que não entendem da área e pessoas que não vão sonhar com você. Se você não escreveu nenhum livro, a tendência das pessoas dizer, você vai escrever? É normal. Só as pessoas visionárias ou que têm o Espírito Santo que vai sonhar com você. Então, eu quero te dar um exemplo, só um conselhozinho para quem você compartilha seu sonho. Quem vai sonhar com você é o seu sonho, porque é o seu filho. E pessoas, cuidado com quem você vai compartilhar que sonhe o seu sonho com você. Antes as pessoas diziam assim, você vai escrever? Hoje elas dizem assim, qual que é seu lançamento agora? Então, com quem você vai compartilhar? Isso vale para a sua vida cristã toda. Com quem você vai compartilhar um livro? Livro dá processo. Livro, existem leis. Livro, existem regras. Você não pode pegar tudo que você vê que é bonitinho e colocar ali e lançar como seu. Existem leis literárias, regras literárias, dá processo. Vou te falar o que mais às vezes dá processo, que as pessoas querem processar. Testemunho de vida. Você não pode colocar o nome de ninguém sem autorização dela aqui. Então nós, como produtora de livro, nós pedimos para você, cadê a autorização? Por quê? Porque dá direitos autorais, direitos visuais, eles podem te processar. Então você não pode colocar o nome de ninguém aqui sem autorização da pessoa. Outra coisa, se você coloca uma frase bonitinha aqui,
que não tem a identificação de quem é aquela frase, aquele material foi registrado, ele vai te processar, porque isso é um plágio. Pastora, mas eu vou, como às vezes eles querem fazer com a gente. Eu mudei alguma coisa, não está do jeito da pessoa não, porque eu mudei umas coisas aí. Mudar coisas dos outros também é plágio. Não é plágio que Deus te confia. Aí eu posso pegar uma frase sua e colocar aqui? Pode, se você falar que é minha. Eu posso copiar um pedacinho pequenininho do seu livro? Pode, se você colocar que é meu. Eu coloquei nesse livro aqui, o livro do Danduque. Tudo sobre os números, de 1000, significado de números, de 1 a 1000, com autorização deles. Eles me deram autorização por escrito, eu lancei o livro e mandei para eles o livro. Então eu não posso pegar nada de ninguém e colocar no meu material como meu, porque isso dá processo e você pode arrumar uma confusão muito grande com você. Eu estou passando para você a visão literária do produtor e não a sua da revelação. Eu vou te falar da revelação daqui a pouco. Quem dá forma para o seu livro? Quem dá forma? O esqueleto do seu livro. Você pode colocar tudo ali. A revelação vem, você vai escrevendo, Você faz uma pesquisa, você vai colocando tudo ali. Mas quem dá forma? O esqueleto do seu livro chama-se editor. O editor é o responsável pelo seu livro. Vou te dar um exemplo para você entender. Você vai construir uma casa. Você vai precisar do engenheiro que assina pela sua casa, certo? A casa de quem? Sua. Quem assinou para você? O engenheiro. É a mesma coisa do editor. O responsável pela sua obra não é você, é o editor. É o editor que fala assim: esse dedo não é da mão, é do pé. Esse braço está na perna. Não, esse braço tem que ficar aqui em cima, perto aqui no tronco. É o editor que faz isso para você. É o editor que assina, é responsável pela obra. Então você precisa de um editor que vai dar forma ao seu livro. Amém? O que eu nunca posso fazer? Como eu já falei para você aqui do plágio. Você tem, todo o material tem que ser seu. As pessoas cometem alguns erros. Repete assim comigo: o barato se torna caro. Todo mundo tem um amigo bom de português. E todo mundo tem um design excelente na igreja. Amém? Isso aqui é uma coisa que eu passo todos os dias, gente, sem brincadeira. Não quer dizer que eu tenho 4 formadas em letras e que dão aulas de português, que fazem parte da minha equipe. Eu tenho 15 na minha equipe. Todos são profissionais. Então, 4 professoras de letras de escola. Tem muitas, a maioria delas, elas corrigem muito bem, mas elas não editam. Não é porque uma pessoa é boa de português que ela edita. Eu peguei um material agora que passou por 2 revisoras de português que a pessoa me mandou. E tem lá parágrafo com 35 linhas e tem parágrafo com 3 linhas. O editor que arruma isso. É ele que dá forma ao material. Então não é uma pessoa boa de português que vai editar. Eu tenho professoras de português que não editam. Outra coisa, o design. O design é excelente da igreja, mas ele não tem experiência editorial e tempo para isso. O que é tempo para isso? Não é faz a arte e manda para nós. A arte linda. Depois vai ter que estar no padrão das gráficas. Depois ela vai ter que ter uma qualidade de impressão, porque vai abrir a imagem, ela pode estourar. Aquela imagem, ela tem que ser adquirida, comprada, criada, ela tem que ter uns direitos autorais. Eu vou na internet, pego uma arte bonitinha e coloco ali. Uma pessoa com o livro é uma arma, uma prova contra você. Então as imagens têm que ser dos bancos de imagem adquiridos. Hoje os meus designs, eu tenho 4 designs, todos eles
Me mandam direitos autorais. Manda. Eles criam as capas e me mandam direitos autorais exclusivos de imagem. Por quê? Porque eu não posso copiar uma imagem. Na hora de eu mandar, cada gráfica trabalha num padrão. Quer dizer, para você entender, a sangria tem que ser de tanto. Tem gráfica que não aceita sangria de 3 milímetros, outra 1,5. Tem gráfica que a sangria tem que ser na capa e no miolo. Tem gráfica que é só na capa, no miolo não. Então, cada gráfica é uma história. O seu design vai acompanhar o processo? Vai fazer os ajustes? Esses dias o menino da minha gráfica, ele levou 6 vezes, voltou o material para ele para correção de ajustes gráficos, que é um processo super comum para nós. Então, queridos, você vai ver, cuidado, porque às vezes você gasta, você fere as pessoas. Em resumo, você vai ferir quem você ama. E eu vou te responder aqui com para terminar um pouquinho dessa parte agora, de profissionais que trabalham com a literatura. Um design esses dias fantástico do irmão, que trabalha 15 anos para ele com arte. Ele queria honrar ele. E o material dele não deu qualidade gráfica em literatura. E ele falou a seguinte frase para mim: por que me deu esse trabalho? Eu falei, porque ele queria te honrar. Ele disse assim: me honrasse de outra maneira. Porque agora ele me queimou como profissional. Ele é excelente, mas ele não tem experiência literária. Então, se você, cuidado com isso, porque às vezes o barato ele vai sair caro para você. Você vai ter um gasto desnecessário. Amém? Quem não registra não é dono, e não existe obra sem autor. Você precisa saber sobre isso. Se você não registrar uma obra, ela não é sua. Às vezes você vai poder chegar, como eu já vi pastores chegar nas lojas e o material dela está lá sendo vendido com outro título e o material dela. E ele veio conversar comigo, o que fazer? Eu falei, quem registrou primeiro? Ele falou, mas eu deixei com eles o material, agora está sendo vendido, o material é meu. Eu falei, quem registrou primeiro? Ah, mas eu não registrei. Eu falei, então você não é dono. Então, pensa nisso para você passar material que o Senhor te confiou para alguém. Quem registra não existe dono sem... Quem não registra não é dono. E outra coisa, não existe obra sem autor. Uma coisinha que eu vou te ensinar, uma dica de títulos de livro, títulos de congresso, títulos de eventos. Uma dicasinha de publicidade e marketing. Eles não usam o negativo. Vou te dar um exemplo, esse livro meu aqui era para ele sonhar, Esquecidos Não por Deus. Aí o meu pessoal da publicidade e marketing, a gente não usa negativo. Não existe frase negativa. Vou te dar um exemplo. Ninguém fala assim, você não tem dinheiro. Eles vão falar assim para você, você precisa de uma renda extra? Jogada publicitária. Então, se você vai fazer um título do seu livro ou do seu congresso, então você tem que usar palavras que vai dar ânimo, uma palavra positiva às pessoas. Então não se usa não na capa, não se usa palavras que vai diminuir. Então os seus títulos têm que ser positivos, amém? É uma jogada de publicidade e marketing que eu estou te dizendo agora, porque nós trabalhamos também com publicidade e marketing. Por quê? O que você quer para o seu filho? Onde você quer que seu filho chegue? Não, meu filho pode ser só um 2º grau e caminhar comigo. Então, o seu filho vai ter 2º grau e caminhar com você. Não, meu filho, ele vai ter uma faculdade, nós trabalhamos livros para entrar em qualquer lugar. Que amanhã você possa pôr na livraria, amanhã você possa vender no site, amanhã você possa vender numa distribuidora e você possa vender nos congressos da igreja. Então, nós trabalhamos a literatura para entrar em todos os lugares. Por isso que nós não trabalhamos livros sem registro. E tomamos muito cuidado do que tem ali dentro, para que amanhã você não possa ter problemas no futuro. Amém? Se tiver mais dúvida em relação ao lançamento de livros, publicar livros, lançar seu livro, o que é um livro ruim? Pastora, um livro ruim.
Um livro ruim é aquele que a equipe editorial errou. Para mim, pode ser um livro pequeno que vai transformar uma vida. Para mim, pode ser um treinamento que vai transformar outra vida. A sua história, a sua revelação não é ruim, vai falar com alguém, vai transformar a vida de alguém. Eu vou te dar um exemplo meu, churro, para você entender. Uma vez um pessoal que não tem visão e falou que esse material meu aqui era lixo. A gente escuta muita coisa. Esse livro aqui, ele está em português e inglês, foi lançado nos Estados Unidos, inclusive em Nova York, na Embaixada Brasileira, indicado para ser lançado ali. É o livro que está em Hindi, sendo lançado lá na Índia. Ele foi distribuído mais de 5.000 unidades para escola, CRAS, CREAS e conselhos tutelares. Ele fala Brasil, Camboja, Moçambique, Nepal, fala da cultura. Ele é um livro de prevenção, tráfico humano e abuso sexual. E hoje ele chegou muito além do que eu podia chegar. E uma pessoa um dia disse que ele era um lixo. Às vezes algo que não é bom para você vai falar com a pessoa que está do seu lado. Então o seu livro não pode ser um livro ruim. Ruim é um livro que a equipe editorial errou nele, que ficou mal trabalhado, e não uma revelação que o Senhor confiou ao seu coração. Então seu livro não pode ser ruim. Seu testemunho de vida não pode ser ruim. O Senhor te confiou por um motivo. Vou encerrar essa parte técnica agora que nós temos, o Senhor quer falar algo no nosso coração. Gente, todo mundo pode escrever seu livro. Não tem como você... O mais difícil é achar alguém que vai caminhar o caminho das pedras com você. Você tem a Serve Produções. Por que eu comecei a Serve Produções hoje? Comecei a ajudar os pastores dentro da MCM e publicações que eu liderava na MCM. Porque um dia eu vi um pastor saindo com o materialzinho dele na mão, chorando, uma história de mais de 30 anos que ele havia escrito no papel. Eu pedi para a equipe de diretores e comecei a ajudar esses pastores. Foi quando eu expandi a MCM Publicações e foi quando eu comecei. Então eu montei uma equipe, falei, você vai ajudar o pastor, não vai cobrar preço de mercado. Pastor, você não vai falar Deus te abençoe para ele, você vai abençoar ele para comer uma pizza com a patroa. Então tá. E foi onde eu montei uma equipe editorial, eu comecei a ajudar um irmão, um pastor e outro. E hoje nós temos um trabalho reconhecido em nível internacional. Não porque foi a nossa pretensão. A nossa pretensão era ajudar o irmão com o caminho das pedras. Pelo que eu mesma havia passado ali, sem apoio, procurando gente para me ajudar. Então você tem alguém para sonhar com você, que é uma produtora séria, com pessoas responsáveis, que vai te ajudar no caminho das pedras. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós selamos este lugar agora.